e que nos passa sempre pela vontade de vencer. Um projeto desenvolvido na Universidade do Minho ganhou o primeiro prémio para a tecnologia alimentar mais inovadora. Este projeto, desenvolvido pelas investigadoras Alice Vilela e Arlete Mendes Faia, em parceria com a Universidade, está relacionado com a biorredução da acidez volátil de vinhos, isto é, como tornar vinhos muito ácidos em vinhos consumíveis. Esta investigação foi premiada no Salão Internacional da Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a Indústria Alimentar. Trata-se do maior evento a nível de negócios e contactos em Portugal nos setores de alimentação, distribuição e hotelaria, um espaço que dá visibilidade a inovações que se diferenciam a nível nacional e internacional e que têm um elevado potencial de utilização comercial. Temos no Bom Dia Portugal uma das autoras deste projeto inovador, a professora Alice Vilela. Muito obrigada por estar connosco. Muito obrigada. A que é que se deveu essa necessidade de fazer uma investigação sobre a acidez volátil dos vinhos? Foi uma necessidade ou foi um desafio? Foi um desafio e uma necessidade também. Portanto, isto fez parte da minha tese de doutoramento, que foi já entregue e defendida em dezembro de 2010. E era um tema interessante, pouco estudado, atual, porque ainda se encontram vinhos com problemas de acidez volátil, embora já não seja com aquela relevância que era há uns anos atrás. E é um tema, como vê, que recebeu um prémio, portanto, acho que continua a ser atual nos tempos que correm. Para que os nossos espectadores percebam, enfim, a complexidade da sua investigação e da nossa conversa, esta acidez nos vinhos pode ser originada por que tipo de fatores? E em que processos de produção do vinho? Pode ser originada durante o processo todo de produção do vinho. Portanto, desde a uva, pode aparecer na uva quando as uvas não estão em boas condições sanitárias, quando estão infectadas por fungos, por exemplo. É formada durante a fermentação pelas leveduras, portanto é um metabolito secundário da fermentação que é normal formar-se, depende da estirpe de levedura, depende depois das castas de uvas que são utilizadas. É formada na segunda fermentação, que é conhecida como a fermentação malolática, feita por bactérias láticas, também forma alguma acidez volátil. Portanto, e vai sempre aumentando. Se temos uva já com acidez e um vinho onde a levedura que fermentou também formou ácido acético, esse ácido acético vamos aumentar aquele que é formado pelas bactérias láticas e, eventualmente, se alguma coisa correr mal no processo de vinificação ou de estabilização do vinho, se houver alguma contaminação por bactérias acéticas também... Fica mais ácido. Fica mais ácido. Esta tecnologia inovadora que desenvolvem, precisamente para reduzir essa acidez, em que é que consiste e em que é que se diferencia dos processos que até agora eram utilizados para reduzir essa acidez? Sim, pronto, os processos que eram utilizados eram processos um bocadinho empíricos, por assim dizer, que acabavam por resultar, mas não resultavam num vinho bom para ser consumido. Portanto, um deles era, por exemplo, poder-se vender o vinho para destilar. Na gíria diria-se o vinho vai para queimar, portanto tem acidez volátil elevada, dará para originar etanol. Podem-se usar luteamentos, isto é, tem um vinho que tem uma acidez volátil elevada, depois de o estabilizar microbiologicamente, poderei misturá-lo com outros vinhos que têm uma acidez volátil mais baixa e o problema resolve-se por diluição, mas ele continua lá. Este processo é ligeiramente inovador, embora tenha sido um processo que já tenha sido estudado há muitos anos atrás por alguns grandes enólogos não portugueses, Ribeiro Gaion, etc. Portanto, quem está no mundo dos vinhos conhece estes nomes. Nós estudamos-lo de uma forma um bocadinho mais científica, que consiste em refermentar o vinho, isto é, metabolizar esse ácido acético por ação de leveduras, daí o nome de biorredução, porque é um mecanismo biológico. Mas a dúvida é, as adegas que queiram pôr em prática esta tecnologia têm de se adaptar com maquinaria sofisticada ou é uma coisa relativamente barata e simples? Pois, por isso aí é que está a inovação do processo. Não é necessário maquinaria nenhuma, é só o que já lá tem, as cubas de vinificação que têm, porque o processo pode ser feito por uma refermentação, isto é, eu pego no vinho que está estragado, que tem uma acidez volátil elevada, portanto que a nível do nariz se sente o cheiro a vinagre, e posso refermentá-lo na altura da vindima. Essa é uma das hipóteses. E a refermentação faz-se utilizando ou um mosto, portanto adicioná-lo no início de uma cuba que está a fermentar, ou adicioná-lo aos bagaços depois de se retirar o vinho chamado vinho de gota. Ou então o processo pode também ser feito diretamente no próprio vinho, portanto não é necessário esperar pela altura da vindima, eu posso adicionar uma levedura, que é conhecida como uma levedura que consome ácido acético,
diretamente ao vinho e num determinado número de dias eu consigo que realmente se baixe a acidez. Portanto, a adaptação desta tecnologia torna o vinho mais consumível e até é um processo barato. Mas nem todos os vinhos são suscetíveis de ver a sua acidez reduzida, ou são todos? Não. Isto depende do teor de acidez que tem, porque nós fizemos trabalho essencialmente laboratorial, o que quer dizer que não testamos à escala industrial. O máximo de volume que nós conseguimos testar foi em cubas de microvinificação, que são de 30 a 50 litros. Portanto, o que é que nós verificamos à escala laboratorial? Era que havia um limite de acidez. Isto é, se um vinho tivesse uma acidez superior a 1,7, 1,8, já muito dificilmente a levedura consegue reduzir essa acidez. Assim como o teor alcoólico. Utilizando células livres, não conseguíamos desacidificar vinhos com o teor alcoólico superior a 10% de volume, portanto serão vinhos bastante fracos em termos de álcool. Utilizando uma tecnologia que também se conhece e já muita gente utiliza, que é leveduras imobilizadas em alginato quitosano, conseguimos realmente fazer este processo num vinho que tenha um teor alcoólico bastante mais alto, como por exemplo 12,5 graus. Portanto já foi um avanço de mais 2,5 graus ao que era anteriormente. E portanto é mais uma ajuda para evitar que os produtores de vinho tenham perdas económicas significativas. Professora Alice Vilela, muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Bom fim de semana. Obrigada. Digo-lhe agora que 5 anos